Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer essa aula no lugar diferente, porque tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar agora, sobre essa perspectiva da fundamentação da ética. A gente, quando fala em ética, a gente vai querer saber sobre a moralidade dos atos humanos. E nós vivemos num mundo bastante complexo do ponto de vista dessa fragmentação do homem, dessa crise ética que tem a base a crise antropológica. Então o vídeo de hoje vai se perguntar sobre os fundamentos da ética, por que a ética existe, quais são os princípios que sustentam um tipo de ética em especial, ou qual tipo de ética nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo. Então, ajudado por um pouco pelas aulas passadas, nós estamos percebendo que podemos reunir os vários tipos de ética em três possibilidades, digamos que em três visões diferentes. Seja do ponto de vista da ética ontologicamente fundamentada, a ética socialmente construída e a terceira da desconstrução da própria ética. São esses três modelos que nós vamos conversar agora, ou seja, de alguma forma produzir reflexões para orientar um pouco as leituras posteriores, tá bom? E o nosso curso como vai continuar. E eu quis trazer para esse ambiente exatamente para mostrar que nós estamos em um ambiente de construção. A vida é uma construção. Como diz o Gabriel Marcel, cada homem é um homo viator, um homem peregrino, um homem em projeto, um homem em construção. Eu quis trazer para esse ambiente mesmo, onde as coisas estão em construção. Como diz o Heráclito lá atrás, pantarei, tudo muda, tudo passa, né? Pois é, voltando ao que eu estava falando de maneira bem objetiva, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro tipo de fundamentação da ética que nós falamos ontologicamente fundamentada, ela está presente em duas subvertentes. A primeira, a vertente grega clássica, e a segunda na vertente cristã. Na vertente grega clássica, nós vamos ter, seja com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, a ideia de que a ética está fundamentada no fato do homem ser racional. Portanto, faz parte da constituição ontológica do homem o ser ético. Os princípios que fundamentam o agir moral na sociedade estão na própria estrutura ontológica do homem. O Lima Vaz, quando fala isso, ele se refere exatamente aos grandes valores, como, por exemplo, o valor da beleza, do sumo bem, em Platão, como o valor da verdade, em Sócrates, ou o valor da justiça, frônesis, como está presente em Aristóteles. Portanto, essa primeira subvertente, nessa primeira visão ontologicamente fundamentada, está entre os gregos para dizer que racionalmente o homem precisa reconhecer que ele tem uma estrutura ontológica e nessa ontologia reside a fundamentação da ética. E aí nós vamos estudar um pouquinho com relação a essa ética grega nas aulas posteriores, mas só para a gente entender que está dentro dessa vertente maior. A segunda subvertente dessa primeira ambientação, dessa primeira grupo de pensadores, está na filosofia cristã. Eles são seguidores, vamos dizer assim, desse pressuposto ontológico racional dos gregos, mas vão acrescentar e vão dizer, na verdade, que a fundamentação da ética não encontra-se somente na dimensão racional, mas ela está inserida na própria estrutura transcendental do homem. O Lima Vaz, quando fala nas várias dimensões do homem, fala em corpo, alma e espírito. E, portanto, a ética está inscrita na própria dimensão espiritual do homem, porque essa ética, esses valores fundamentais, nascem com o homem na sua vocação divina. Vai dizer o Agostinho e vai reafirmar o Tomás de Aquino. Nós também vamos ter uma aula específica para tratar um pouco da filosofia cristã, da ética do ponto de vista da filosofia cristã, mas só para nós nos entendermos. Essa vertente ontologicamente fundamentada, baseada no pensamento cristão, ela nos ajuda a entender que o recurso, a justificativa da existência da ética na pessoa e a própria existência da pessoa reside no meta-histórico, no que vai além do ôntico, no que vai além dessa existência. Ok, essa é a primeira, ontologicamente fundamentada. A outra vertente, que reúne uma série de pensadores, nós chamamos de socialmente construída. O que é isso? Ela começa, num primeiro momento, na ruptura que vai se dar da modernidade, com a reafirmação do sujeito cognoscente, como nós estudamos nessa virada para a modernidade. E, sob a perspectiva da ética, ela vai se configurar
como uma afirmação do sujeito e um sujeito entendido socialmente. Portanto, a ética ela deixa de ser um recurso à metafísica, à ontologia, para ser um recurso muito mais da existência do homem no meio em que está inserido. Portanto, nós vamos ter éticas, nós vamos ter pressupostos diferenciados para cada momento, para cada tempo histórico, para cada cultura. Então, na verdade, nós podemos entender que esse momento de passagem da modernidade vai manter, de alguma forma, essa dimensão racional, mas vai ser uma racionalidade muito mais localizada, inserida no tempo, e para isso vai ajudar o pensamento científico do empirismo, do positivismo, as antropologias culturais em especial, as sociologias, que vão colocar a ética dentro desse contexto do homem como um ser social. Mas vai ter a dimensão da ética, só que agora não mais é buscada lá na sua fundamentação ontológica racional ou ontológico transcendental. O terceiro tipo é o tipo que nós chamamos de desconstrução da ética mesmo. Então, essa ética que foi dada como fundamental, como ontologicamente fundamentada, ou até mesmo socialmente construída, ela vai sofrer abalos muito fortes. Inicialmente com o pensamento do Marx e depois do Freud, né, que vão colocar a ética dentro dessa construção. Marx dentro de uma ideia mais de coletividade, luta de classes, materialismo histórico, e o Freud mais na linha do psiquismo, mais na linha da libido, mais na linha da conformação do ego com o superego e o id, etc. e tal. Mas quem vai efetivamente dar o rosto para essa ideia é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que nós estamos assim, ó, nessa casa em construção, e por isso o vento que bate, as coisas que se movem, não nos permite dizer o que é o absoluto. Não existe, inclusive, o absoluto. Como o vento está batendo agora, as coisas vão mudando naturalmente. Então, não dá para afirmar nada, e aí ele retoma o pressuposto heraclitiano, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. As coisas estão mudando, o vento está batendo. Então ele vai dizer assim, eu tenho que superar essa lógica de algo que é fixo, que está sustentado por uma moralidade judaico-cristã. Não se esqueçam, e nós vamos estudar muito Nietzsche sobre isso, ele vai dizer que em um determinado momento da história vai haver uma luta muito grande entre Jerusalém e Roma. E nessa luta epocal vai vencer Jerusalém, ou seja, vai vencer o pensamento judaico-cristão, derrotando um pouco aquilo que ele chama de Roma, que seria o mundo helenístico, né? A junção de Grécia com Roma, o Império Romano, que vai perder um pouco a sua força com essa moralidade judaico-cristã, que vai configurar 20 séculos, ele vai chamar de uma cultura de ressentimento, de submissão, a obediência, a vontade não vale nada. E ele vai dizer que é preciso superar. É por isso que ele vai escrever o livro Para Além de Bem e Mal, para além daquilo que a moralidade judaico-cristã falava de bem ou chamava de mal, né? Então, na verdade, essa é uma superação que o Nietzsche vai pedir. E isso, ele está falando isso no final do século XIX, vai influenciar não somente o século XX, mas vai influenciar a época em que nós estamos vivendo. Esse niilismo, essa superação de todos os valores ditos verdades, esse momento de pós-verdade, se encontra lá atrás, lá no final do século XIX. A ética, então, ela passa por esse processo. Qual é o fundamento da ética? Ela é ontologicamente fundamentada? Ela é socialmente construída? Ou ela realmente não precisa de fundamento algum, porque as éticas elas são como o vento que passa, então você não precisa definir a sua ontologia, o seu fundamento? Pois é, esse então é o panorama que a gente vai estudar, e no texto que eu estou mandando nós vamos confrontar o pensamento do Nietzsche e justamente com o texto que nós vimos na aula passada, que é do Petrin, para a gente ver agora como é que a gente vai impostar a discussão sobre ética. Na aula seguinte nós vamos já entrar na questão da ética grega. Um abraço para todos, viu? Sigamos em frente, fiquemos em casa.